Você já sabe como jogar com o peão? Opa, aqui é o Alex e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o peão. Então já vai deixando aí o seu like e se inscreve no canal. Assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu volto com uma dica incrível para vocês. Então, bora pro vídeo. Irei lhe ensinar sobre o peão. Tudo o que você precisa saber sobre o peão. Ok? Vamos lá. Os peões são os mais numerosos no tabuleiro de xadrez. Cada lado começa com 8 peões. Quando você jogar pela internet ou contra o computador, os seus peões estarão subindo e os peões do adversário estarão descendo. Aqui nós estamos jogando com as brancas, mas deixa eu virar o tabuleiro para você ver como fica quando jogarmos com as pretas. Neste caso, os nossos peões estão subindo o tabuleiro e os peões do adversário estão descendo o tabuleiro. Agora vou lhe explicar como o peão movimenta e como ele captura. Existem duas características no xadrez: o movimento e a captura. Quando eu falo que um peão se movimentou, significa que eu desloquei ele de uma casa para outra casa, ou seja, ele se movimentou. O peão é o único membro da nossa equipe que pode se movimentar somente para frente, ou seja, ele jamais pode retroceder. Aqui avançamos o peão para a terceira fileira, ele jamais poderá voltar para a segunda fileira, ele só anda para frente. Voltando ao lance inicial, quando o peão está na sua casa inicial, ou seja, ele está na segunda fileira, ele pode escolher avançar uma casa, como acabei de fazer o movimento, ou ele pode escolher avançar duas casas de uma só vez. Mas esse movimento ele só pode fazer quando está na sua casa inicial, que é na segunda fileira. A partir daqui, agora, ele só pode fazer um movimento de cada vez. Voltando à posição, então, em relação a esse peão, como ele está na casa inicial, na segunda fileira, ele pode avançar uma casa ou também pode avançar duas casas. Se ele for avançar uma casa, como ele já se movimentou, saiu da casa inicial, no próximo lance ele só pode avançar uma casa de cada vez. Ele não tem mais o direito de avançar duas casas de uma vez só, como ele tem o direito quando ele está na sua fileira inicial. Deixa eu lhe mostrar o movimento com os outros peões. Este peão aqui, que está em F2, podemos saltar duas casas? Não, não podemos, pois como já lhe expliquei, não podemos ter dois peões ou duas peças na mesma casa. Cada casa tem somente um morador. Então a gente não pode avançar com o peão duas casas. Aqui, somente uma. Voltando à posição, e este outro peão? Como ele já se movimentou, podemos avançar somente uma casa. Voltando, este outro peão em C2, podemos movimentá-lo? Não, não podemos. Nem uma casa e nem duas casas, pois este peão aqui está bloqueando o caminho deste nosso outro peão. O mesmo acontece para o nosso peão de A2. O nosso peão de A2 está imóvel. Ele não pode se movimentar para a casa em A3 e também não pode se movimentar para a casa em A4. Já este peão em A3, ele pode ir para a casa em A4. Quando temos um peão que não pode se mover, a gente fala que o nosso peão está bloqueado. O nosso peão de C2 está bloqueado pelo peão de C3. Veja que na posição inicial, todos os peões estão livres. Todos podem se movimentar uma casa ou duas casas. É a vez das brancas iniciarem a partida. Movimenta o peão de E2 para E4. Agora as pretas movimentam o seu peão de E7 para E5. Agora os dois peões ficaram bloqueados. A gente não consegue mais avançar o nosso peão
e o adversário também não consegue mais avançar este outro peão. Estamos jogando com as pretas e é a nossa vez de fazermos o lance. Quais são os peões que você pode movimentar? Pause o vídeo, que daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. O nosso peão em H6, ele já saiu da sua posição inicial. Então ele pode avançar somente uma casa. Voltando à posição, o nosso peão de G7, ele ainda está em sua posição inicial. Então ele pode avançar uma casa, assim como ele pode também avançar duas casas. Voltando à posição, o mesmo acontece com o nosso peão em D7. Ele pode avançar uma casa, assim como ele pode avançar duas casas. Já o nosso peão em D4 pode avançar somente uma casa, indo para D3. O nosso peão em B7 está bloqueado, pois o peão em B6 está bloqueando o seu caminho. No entanto, este peão em B6 ele pode se movimentar uma casa. Finalmente, o nosso peão em A3 ele está bloqueado, não conseguimos avançar com o peão. E como o peão captura? Nós estamos jogando com as pretas e é a vez do adversário fazer o lance. Ele move o peão de F4 para F5, avançando uma casa. O nosso peão em G6 ele está bloqueado, pois não pode se movimentar para frente. Mas ele pode capturar o peão adversário. Voltando à posição para você entender, o peão é o único membro da sua equipe o qual ele se move de uma forma e captura de outra. Ou seja, ele se move somente para frente e ele captura somente pelas diagonais. Se o peão ou a peça do adversário estiver uma casa à sua direita ou uma casa à sua esquerda, sempre na frente dele. Existe no xadrez um outro movimento de captura do peão, que é chamado en passant, mas esse é um movimento especial que vou lhe explicar mais adiante durante o nosso treinamento como jogar xadrez.com.br. Agora eu quero lhe explicar outras características desta posição. O nosso peão em G6, ele está morando na casa em G6, ou seja, ele está ocupando esta casa. Como ele captura pelas diagonais, ele está atacando a casa em F5 e está atacando a casa em H5. Como ele está atacando esta casa, e é a nossa vez de fazermos o lance, temos a opção de capturar este peão. Não somos obrigados a fazer essa captura. Se quiséssemos, poderíamos fazer o movimento com o nosso rei, ou também poderíamos avançar este outro peão. Mas como decidimos capturar este peão, o que aconteceu? Este peão que foi capturado, ele saiu do tabuleiro. Quando você está jogando em um tabuleiro real, sem ser pelo computador ou pela internet, você encosta na peça do adversário, que você deseja capturá-la, tire ela do tabuleiro e, na sequência, você pega a sua peça e ocupa a casa onde ela estava. Voltando ao movimento, quando você estiver jogando pelo computador, você irá arrastar o seu peão, capturando o peão do adversário e ocupando a casa onde ele se encontra. Automaticamente o sistema retira este peão do adversário que estava aqui nessa casa e deixa ele fora do tabuleiro, voltando à posição. Mas isso é muito importante quando você estiver jogando em um tabuleiro real. Eu já vi pessoas pegando a sua peça num tabuleiro real e arrastando ela em cima da peça ou do peão do adversário, às vezes chegando até a derrubar esse peão no tabuleiro. Isso você não pode fazer. Em um jogo real de xadrez, você deve pegar
a peça do adversário, colocar ela fora do tabuleiro, e aí você pega a sua peça, levanta ela e coloca ela nesta casa. Você não precisa arrastar a peça. Você pega ela, levanta e coloca na nova casa que ela irá ocupar. Combinado? Então agora eu tenho um exercício para você. Estamos jogando com as brancas, é a nossa vez de fazermos o lance. E você deve identificar quais são os seus peões que podem capturar um peão do adversário. Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Esse nosso peão em B4, ele pode capturar o peão em A5, também pode capturar o peão em C5. Além disso, ele tem a opção de avançar. Já o nosso peão em C4, ele está bloqueado e está sem opção de captura. Já o nosso peão em D5, ele pode capturar o peão em E6. Se não quiséssemos capturar este peão, também poderíamos avançá-lo. Esse nosso peão em E4 não pode capturar nenhum outro peão, somente avançar. E por fim, o nosso peão em G4, ele não pode capturar e também não pode nem avançar. Então, nesta aula, eu ensinei tudo o que você precisa saber sobre o peão. Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. Também comente se você está gostando deste treinamento interativo. Agora eu tenho uma coisa incrível para te falar. Eu consegui que o professor Átila fizesse uma loucura para quem acompanha o meu canal. Ele tem um curso VIP que ele cobra caro para ensinar os alunos os maiores segredos aí do xadrez. E ele me fez uma promoção incrível para quem acompanha o meu canal. Para você se tornar um aluno VIP do professor Átila e aprender de forma muito mais rápida e fácil as manhas aí do xadrez, ele disponibilizou todo esse treinamento por apenas R$1. É isso mesmo. Você vai pagar R$1 para ter acesso ao treinamento do professor Átila, um treinamento completo e aprofundar ainda mais e acelerar ainda mais o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição desse. Você vai clicar nesse link e vai ver como você pode ter acesso a essas aulas, tá? Mas eu não sei até quando ele vai disponibilizar esse treinamento por R$1. Então, se eu fosse você, clicaria agora, clica agora e vai lá conferir. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Dá um like e se inscreve no canal. Depois que você se inscrever e der um like, clica no link aí agora e aproveita essa oportunidade única para quem gosta de xadrez. Beleza? Abraço! Agora eu tenho uma coisa incrível para te falar. Eu consegui que o professor Átila fizesse uma loucura para quem acompanha o meu canal. Ele tem um curso VIP que ele cobra caro para ensinar os alunos os maiores segredos aí do xadrez. E ele me fez uma promoção incrível para quem acompanha o meu canal. Para você se tornar um aluno VIP do professor Átila e aprender de forma muito mais rápida e fácil as manhas aí do xadrez, ele disponibilizou todo esse treinamento por apenas R$1. É isso mesmo. Você vai pagar R$1 para ter acesso ao treinamento do professor Átila, um treinamento completo e aprofundar ainda mais e acelerar ainda mais o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição desse. Você vai clicar nesse link e vai ver como você pode ter acesso a essas aulas, tá? Mas eu não sei até quando ele vai disponibilizar esse treinamento por R$1. Então, se eu fosse você, clicaria agora, clica agora e vai lá conferir. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Dá um like e se inscreve no canal. Depois que você se inscrever e der um like, clica no link aí agora e aproveita essa oportunidade única para quem gosta de xadrez. Beleza? Abraço!